Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. E sempre como a gente traz aquele comentário no início da aula, né, de como é que está o nosso formato nesse momento, de como é que a gente pretende fazer com que a comunicação com vocês fique cada vez melhor. Lembrando que se você está vendo essa aula ao vivo pela TV, em breve ela estará no nosso canal no YouTube, e por lá você mantém o contato conosco, escreve lá nos comentários, alguma dúvida que você teve, alguma sugestão que você deu também aí, colega professor, professora, entre em contato conosco para a gente fazer a aula cada vez melhor, tá certo? Lembrando que essa aula de geometria para o 8º ano é uma aula que compõe um bloco de 3 aulas, essa sendo a segunda, onde a gente vai focar mais nos quadriláteros, tá certo? A gente vai perceber que o que fizemos na aula anterior, estudando a ideia de triângulos congruentes, a gente vai pegar um pouco do que a gente viu na aula anterior para estudar os quadriláteros. A gente vai observar, por exemplo, que ao estudar os quadriláteros, a gente pode parar para pensar inicialmente, poxa, o que é que tem de tanto para se estudar em figuras que têm 4 lados, que são os quadriláteros? Mas a gente vai ver que a composição de um quadrilátero ela pode variar de acordo com o tipo do ângulo, a medida do lado e alguns elementos que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? E a gente vai perceber que quando a gente for classificar os quadriláteros, a gente pensa que tem uma quantidade muito grande de tipos de quadriláteros. A gente vai ver que geralmente na matemática escolar, na geometria escolar, a gente estuda apenas 2 tipos de quadriláteros, tá certo? Então, todas as animações utilizadas nessa aula, todas as imagens utilizadas nessa aula foram feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então vamos lá. A gente observa que nesse formato de aula digital, se você está vendo ao vivo pela TV, preste atenção a alguns detalhes que caso você crie alguma dúvida, olha depois lá na playlist, no finalzinho eu vou falar um pouco mais da playlist das aulas lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Se inscreve lá e entre em contato conosco. Os símbolos de comentário vão aparecer em alguns momentos da aula, mas fazendo referência àquele momento em que, caso surja alguma dúvida, você escreve para a gente lá. E algumas atividades como sugestão, tá certo? E no nosso canal, você observa lá a playlist da sua turma, mas dá uma navegada também em outras playlists, tá certo? De outras turmas. Então, como a gente falou anteriormente, a gente vai falar na aula de hoje sobre quadriláteros, vai ver que a caracterização, ou seja, descrever em detalhes os quadriláteros, vai fazer com que a gente consiga perceber elementos geométricos que vão se aplicar em outras áreas, em outros conteúdos, certo? A gente começou falando na aula anterior, e é a primeira parte da nossa aula, relembrar um pouco do que nós fizemos na aula anterior, onde a gente discutiu mais sobre os triângulos, especificamente dos triângulos congruentes, né? Os triângulos que têm a mesma forma e têm as mesmas medidas dos elementos correspondentes, tá certo? E a gente vai ver que os quadriláteros, eles vão herdar alguma dessas características, tá bom? Então, a gente discutiu na aula anterior o seguinte, que 2 triângulos, eles são congruentes, né? A palavra congruente que a gente utilizou na aula anterior dá a ideia de que sejam coisas quase iguais, ou seja, tem a mesma natureza, tem as mesmas medidas, mas ocupam espaços diferentes. Então, por isso que a gente diz que são congruentes. Então, é um termo geométrico, um termo da geometria, para a gente falar de coisas que são quase iguais, só vão se diferenciar por ocuparem espaços diferentes, né? Então, a gente viu que quando vamos ver nos triângulos a congruência, ou seja, o que é que eles têm de igual com relação às medidas, às dimensões, a gente viu que olhar lado a lado, olhar ângulo a ângulo, é a primeira investigação que a gente faz. A gente vai observar se os triângulos analisados, eles possuem os lados, as dimensões, as medidas de cada lado igual e cada ângulo correspondente também igual. E a gente viu, da metade para o final da aula, que eu não preciso observar todos esses detalhes. A gente viu os chamados casos de congruência, onde a gente tinha alguns elementos que a gente poderia ver como é que esses casos poderiam ser aplicados, ou seja, eu não tenho a necessidade de olhar todos eles, tá certo? Então vamos, na aula de hoje a gente vai perceber
que os casos de semelhança, eles vão nos ajudar a ver alguns elementos dos quadriláteros, tá certo? Então a gente viu que os casos de lado, 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 significa que eu não preciso observar todos os lados e todos os ângulos, eu preciso observar apenas os lados. Quando a gente vai observar alguns outros casos de semelhança, onde eu tenho, por exemplo, que olhar apenas um ângulo, um lado e um ângulo, então são as composições que nós vimos dos casos de semelhança. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá na nossa playlist e dá uma olhadinha nessa aula sobre congruência de triângulos, tá certo? E na aula de hoje, como eu disse anteriormente, vamos estudar os quadriláteros. A gente vai perceber que não necessariamente apenas conseguir dizer que são as figuras que têm 4 lados vai compor as classificações necessárias para os quadriláteros. A gente vai precisar observar alguns outros fatores, tá certo? Então vamos aqui para a tela para a gente observar. Então mais uma vez eu estou usando o geoplano, né? O geoplano se você tiver um geoplano físico na tua escola, dá uma olhadinha. Geralmente é uma tábua com alguns pinos, onde você vai usando ligas ou cordões para ir formando as figuras geométricas. Então eu estou utilizando esse geoplano digital aí, que está lá no site da Escola Digital, da Rede de Escolas Digitais, do MEC. A gente vai observar que eu posso compor diversas figuras que eu classifico como quadriláteros. Nessa primeira eu estou colocando aquelas que geralmente a gente conhece, ou quando a gente para pensar figuras de 4 lados, a gente faz essa composição aí. Aquele primeiro, né, a gente classifica como quadrado, a gente vai ter que observar alguns detalhes a mais com relação aos quadrados, porque não é necessariamente a figura geométrica com 4 lados iguais. Isso não garante eu classificar uma figura que tenha 4 lados de mesma medida como quadrado, tá certo? Eu vou precisar dizer mais algumas coisas. Então, 4 lados iguais. Aquela figura ali do meio, que é um retângulo, a gente chama de retângulo, é a figura que tem lados paralelos iguais, né? Não necessariamente os 4 lados. E a última é o que a gente conhece como trapézio, tá certo? Então, essas 3 figuras que eu representei aí, eu coloquei elas como a primeira representação dos quadriláteros, fazendo uma relação que geralmente o estudante do 8º ano, no primeiro momento, pensa em figuras de 4 lados, pensa no quadrado, no retângulo e no trapézio, tá certo? A gente vai perceber que não vão vir mais figuras, mais nomes para quadriláteros, não é isso. A gente simplesmente vai ficar com praticamente esses 3 aí, mas a gente vai ver que a classificação, a caracterização dos quadriláteros, a gente vai precisar levar em consideração algumas coisas, tá certo? Então veja, coloquei um quadrilátero agora mais parecido com aquelas figuras que a gente encontra no livro de matemática, né? Onde a gente vai fazer referência basicamente a alguns elementos do quadrilátero. Na próxima aula a gente vai complementar o nosso estudo. Hoje a gente vai dar uma ênfase maior aos lados do quadrilátero e aos ângulos que eu estou identificando ali, tá certo? Quando você for olhar geralmente no livro de matemática, ou nas atividades que você encontra na internet, toda vez que você vai fazer referência aos elementos de uma figura geométrica, nesse caso do quadrilátero, preste atenção, muitas vezes a dúvida surge só porque a leitura não foi feita de maneira adequada. Na geometria, na matemática, muitas vezes nós temos uma linguagem específica. Então, por exemplo, se você encontrar um texto falando de um quadrilátero, por exemplo, não ter a figura, ele provavelmente vai dizer o quadrilátero ABCD. Então, quando ele faz essa referência para o quadrilátero ABCD, coloca aí em mente que é essa representação, ou algo parecido com essa representação aí. Quando ele vai fazer referência aos ângulos, ele começa colocando as letras, como nós estamos vendo aí, mas geralmente ele coloca um símbolo acima, parecido com um acento circunflexo, para indicar que aquela letra está representando um ângulo. Então, um A com circunflexo significa que ele está falando daquele ângulo A, e assim para os demais. Com relação aos lados, geralmente ele vai fazer referência a 2 daquelas letras. Então, por exemplo, o lado AB, ele está fazendo referência a esse lado aqui, e ele apenas coloca aquelas letras para indicar o início e o fim, ou seja, aquele segmento que caracteriza aqueles lados, tá certo?
Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma ênfase maior aos lados e aos ângulos, e você vai perceber que olhar os lados e os ângulos de um quadrilátero faz com que a gente consiga classificar. A grande ideia por trás da classificação é você conseguir, ao invés de ficar com um universo muito grande de figuras de 4 lados, porque se eu pedir assim, construa figuras com 4 lados, numa turma com 30 alunos, existe a possibilidade de a gente ter uma quantidade muito grande de figuras de 4 lados, totalmente diferente uma da outra, coincidindo apenas o número de lados. Então, para a gente não ficar com essa quantidade muito grande, a gente vai classificar. E essa classificação, ela é feita para quê? Para que a gente, quando for utilizar algumas propriedades, algumas aplicações, a gente utilize aplicações que sirvam para uma quantidade maior de quadriláteros que eu tenha classificado. Vamos ver aqui basicamente o seguinte. Então, olhar para os lados de um quadrilátero é meio que redundante nesse primeiro momento dizer que são as figuras que possuem 4 lados. Mas como é que esses 4 lados podem estar configurados, organizados? Também quando a gente fala da figura de que em 4 lados, você já viu se você já assistiu a alguma aula sobre polígono, a gente na terceira aula vai falar de algumas características de polígono só para relembrar de maneira geral, mas a figura poligonal fechada, como a gente conhece, se ela tem 4 lados, ela também possui 4 ângulos, tá certo? Então, essa representação angular dessas figuras, a gente vai perceber que não é simplesmente o número de ângulos, mas sim as medidas desses ângulos, a relação entre esses ângulos. A gente vai fazer um estudo que vai começar nessa aula e depois a gente vai ver na próxima, que dependendo dos quadriláteros que estejam sendo estudados, você vai ver que esse ângulo tem a mesma medida desse, ou que esse ângulo tem a mesma medida desse. Então a gente vai começando a perceber algumas relações nos quadriláteros que vão ajudar a gente na classificação, na listagem desses quadriláteros, tá certo? Então, na aula de hoje vamos dar ênfase exclusivamente aos lados e aos ângulos dos quadriláteros, com o objetivo de criar uma lista para classificar, tá certo? É muito comum você encontrar esse tipo de atividade. A atividade que eu digo é a ação que a gente está tendo sobre esses elementos geométricos. Então é muito comum, seja na matemática escolar, ou seja na matemática a um nível superior ou de pesquisa, você vai perceber muito que a classificação, a listagem das figuras geométricas, elas são feitas de maneira muito importante para o estudo da matemática, porque essa importância a gente vai ver muito na aplicação dessas situações. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então a gente vai perceber que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vão nos ajudar a classificar aos tipos de quadriláteros que eu vou ter, que a gente vai começar a estudar daqui a pouco. Então, como é que acontece? Será que se eu somar os ângulos internos dos quadriláteros, ora vai dar um valor, ora vai dar outro valor? Não. A gente vai perceber que, independente do quadrilátero que você construa ou que você tenha, você vai perceber que a soma dos ângulos internos, ela é constante, ela é sempre o mesmo valor. Bom, e a gente vai tentar chegar a esse resultado percebendo o seguinte. Então, se eu tenho um quadrilátero qualquer, peguei esse quadrilátero aí, se eu calcular a medida de cada um desses ângulos aqui e somar, vai dar um número, um valor que será o mesmo se eu pegar esse outro quadrilátero. Então, independente do quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre constante, tá certo? Se eu pegar aí mais próximo a um quadrado, a gente vai perceber também que vai ser constante. Mas para falar da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, a gente vai precisar de um resultado que a gente obtém anteriormente, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então percebeu que para estudar as outras figuras geométricas, eu preciso começar pelo triângulo. O que eu falei na aula anterior é que tudo que a gente estuda no triângulo, a gente de certa forma vai conseguir levar para as outras figuras geométricas. Então esse resultado de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, tá certo? Então você pode verificar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, você pode fazer essa verificação de diversas formas. Eu vou sugerir duas aqui. A primeira é a gente fazendo com um triângulo sendo recortado num pedaço de papel, tá certo?
Então, o que eu vou mostrar aqui é como a gente verifica que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, observe esse vídeo aí, que é o seguinte: se eu pegar um triângulo, pintar os ângulos com cores diferentes para me ajudar, e eu vou fazer o seguinte: dobrar ao meio qualquer uma das referências. Você pode ter 3 referências aí. Então, se dobrar ao meio ali, exatamente com a medida dos lados sendo dividido por 2, para que um dos ângulos fique exatamente na ponta do outro triângulo. Quando você faz isso daí, se você dobrar os outros 2 lados, você vai observar que aqueles 3 ângulos que nós estávamos querendo saber qual é a sua medida, eles vão fechar e vão formar um ângulo de 180 graus, que é aquele ângulo que faz assim, né? Que muitas vezes a gente utiliza aquela meia curva para indicar. Então, quando a gente dobra, observe que aí formou o ângulo de 180 graus. Então, essa dobradura desse triângulo está querendo nos mostrar que, independente do triângulo que eu tenha formado, eu sempre vou conseguir dobrar de tal forma que eu vou pegar aquela soma dos ângulos, que no caso aí eu utilizei cores. Eu não vi a medida efetivamente, mas independente disso, você vai observar que essas 3 medidas sempre somarão 180 graus, tá certo? Uma outra forma de você ver isso é o que geralmente a gente faz na sala de aula, utilizando outro tipo de conhecimento, que é a relação entre ângulos de retas paralelas. Nesse caso aqui é uma verificação mais formal. Nesse caso aí eu estou pegando um triângulo qualquer, tá certo? O que a gente está vendo aqui não é que vai valer para um e não vai valer para outro, vai valer para qualquer um. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: bem parecido com o que eu fiz anteriormente, eu vou pegar os ângulos e vou usar cores. Usei ali as cores para indicar cada um daqueles ângulos ali, e a gente vai tentar verificar de uma outra forma. Para justificar dessa maneira, o conhecimento que você precisa é aquele que a gente chama de retas paralelas cortadas por transversais, onde você vai ter os conceitos de ângulos alternos e colaterais. Então o que eu vou fazer ali é o seguinte: peguei o triângulo, complementei os lados, de modo que eu vou tentar ver algum daqueles ângulos sendo refletidos ali, no caso daquele ângulo que está mais em cima, eu vou ter o oposto pelo vértice, que é a mesma medida, e o que eu vou fazer agora é utilizar os ângulos colaterais internos, os ângulos alternos internos, e os colaterais para ver também de uma outra forma. Então observe que aquele ângulo que eu acabei de riscar, ele tem exatamente a medida desse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo tem a mesma medida desse. Consequentemente, esse ângulo tem a mesma medida desse, ou seja, eu fecho ali e consigo ver que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é constante e é sempre igual a 180 graus. Tá certo? Então, visto isso, a gente vai observar que qualquer quadrilátero pode ser transformado em 2 triângulos. Consequentemente, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero será a soma de 2 triângulos aí, que vai dar 360 graus, tá certo? Então é constante, da mesma forma que os triângulos, a gente vai ver que nos quadriláteros também a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Então o que eu estou mostrando ali é que, independente do quadrilátero que você pegue, a soma vai ser sempre igual a 360 graus. Por quê? Porque em qualquer quadrilátero que eu tenha, eu vou conseguir formar os 2 triângulos. Veja que nesses 2 quadriláteros que eu coloquei ali, eu posso transformar em 2 triângulos aqui, e esse aqui eu também posso formar 2 triângulos, fazendo com que a soma, eu consiga verificar que a soma é sempre igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360, tá certo? Então, isso daí vai fazer com que a gente consiga perceber, muitas vezes, que as classificações que nós vamos fazer vai depender desses resultados que nós estamos obtendo. No caso aqui, a soma dos ângulos internos. Uma atividade muito clássica para você fazer, clássica no sentido de que é uma atividade que geralmente você vê numa aula de matemática para verificar se os estudantes perceberam esses 2 resultados que acabamos de ver, é você pegar, olha para essa figura aqui, e a gente tem, por exemplo, o triângulo, nesse maior, e essa aqui eu tenho um
quadrilátero. E eu vou querer determinar qual é a medida desse ângulo aqui e qual é a medida desse ângulo aqui. A única ferramenta que eu vou precisar para responder a esses questionamentos é saber qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo e qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá certo? 1, 2, 3, 4 lados. Lembrando que esse símbolo aqui significa que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá certo? Então veja qual é a minha linha de raciocínio. Eu sugiro que você tente também tente encontrar outras formas de chegar a esse resultado. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou começar pelo triângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é constante e é sempre igual a 180 graus. Então nesse caso significa que a soma dessa medida aqui mais essa daqui resulta em 180 graus, o que eu verifiquei anteriormente, tá certo? Então, o que essa equação aqui está me mostrando é esse raciocínio que eu tive, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, 80 mais 82 mais a medida que eu quero é igual a 180 graus. E a gente chega que a medida desse ângulo aqui é de 18 graus, tá certo? Então, agora eu já sei que a medida desse ângulo aqui que eu queria descobrir é de 18 graus, porque eu usei a soma dos ângulos internos. Mas observe que esse ângulo aqui, ele é ângulo tanto do triângulo quanto do quadrilátero. Então, agora, olhando para o quadrilátero, perceba que dos 4 ângulos do quadrilátero, eu só desconheço um, que é esse aqui representado pela letra Y. Os outros 3 ângulos eu conheço a medida, 18 graus, 90 graus, 90 graus. Então, usando o mesmo raciocínio que a gente fez com os triângulos, eu posso usar agora aquele conhecimento que nós acabamos de ver, que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é constante e sempre igual a 360 graus. Então, pegando essas medidas já conhecidas, que é o de 90 mais 90 mais o de 18 graus, mais o ângulo que eu quero, vai dar 360 graus, que foi o que a gente viu, que é a soma dos ângulos internos, é sempre igual a 360. Para isso eu descubro que esse ângulo é de 162 graus, tá certo? Então perceba que conhecendo a soma dos ângulos internos, eu consegui descobrir a medida dos ângulos desconhecidos inicialmente, tá certo? Então toda vez que você quiser relembrar como é que você aplica um pouco da soma dos ângulos internos de um triângulo e de um quadrilátero, esse exemplo vale a pena porque ele vai resumir bem esses dois resultados que a gente acabou de obter, tá certo? E agora a gente vai passar para a classificação. A classificação é algo que a gente vai iniciar agora, continuar na próxima aula, e a gente vai ver que classificar não é simplesmente olhar para a figura, nesse caso os quadriláteros, e dar um nome. A gente vai perceber que a gente vai precisar olhar para mais alguns detalhes. Então veja, os quadriláteros que eu estou construindo aqui no geoplano, bem parecido com aqueles que a gente fez, que nós fizemos, que nós observamos no início da aula, eu vou escrever ali, eu vou mostrar, eu vou representar no geoplano aquele quadrilátero, que se eu tivesse em sala e perguntasse a vocês agora, muitos de vocês diriam que essa figura é um paralelogramo. A gente dá o nome a essa figura de paralelogramo porque esse lado é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse de baixo. Então, por isso que a gente dá o nome a essa figura de paralelogramo. Agora, presta atenção a um detalhe. As outras figuras que a gente também chama de quadrilátero, tenta perceber se ela também pode ser lida dessa forma, com relação aos lados paralelos. Então, se eu pegar, por exemplo, essa figura aí, que eu vou construir o quadrilátero, que a gente dá o nome de trapézio, eu posso dizer que um trapézio é um paralelogramo? Obviamente que não, porque o trapézio, apesar de que esse lado é paralelo a esse, ou seja, paralelo, eu tenho que esse lado não é paralelo àquele. Então, um trapézio não é um paralelogramo. Mas por que eu estou fazendo essa comparação? O trapézio e o paralelogramo são quadriláteros, ok, é do tema da aula. Mas eu vou querer dizer a vocês o seguinte, que no nosso estudo a gente vai perceber que existem 2 tipos de quadriláteros,
que a gente vai dar um nome a eles, que recebem um nome. Então, para o nosso estudo, a gente vai ver que os quadriláteros vão receber só duas classificações. Ou um quadrilátero é um paralelogramo, ou um quadrilátero é um trapézio, para receber o nome. Ele pode não ser nenhum desses dois. Mas como a gente está querendo classificar, a gente está querendo dar um nome, então para a gente, no nosso universo aqui, nesse momento, a gente só vai utilizar a classificação de paralelogramo e trapézio. A pergunta agora é, e para onde foi o quadrado, o retângulo e o losango? Eu vou querer mostrar a vocês, nesse finalzinho de aula e no início da próxima, que tanto o quadrado, quanto o retângulo, quanto o losango são paralelogramos. Tá certo? Então, a gente vai classificar a partir desse momento em paralelogramos e trapézios. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, que dentro do universo de quadriláteros que vão receber a classificação, a gente vai ter apenas o paralelogramo e o trapézio, tá certo? Aquele paralelogramo que a gente geralmente faz, que a gente chama na matemática de paralelogramo prototípico, ou seja, quando a gente fala de paralelogramo, na sua cabeça vem algo parecido com esse, a gente vai tentar desconstruir um pouco essa visão para que você perceba que o paralelogramo, a gente vai observar, como o nome já diz, que são lados paralelos, os dois pares de lados paralelos. Então perceba o seguinte, que dentro do paralelogramo nós teremos os quadrados, os retângulos e os losangos, tá certo? Todas essas figuras que a gente dá esse nome aqui são classificados como paralelogramo. Então você pode olhar agora para um quadrado e pode dizer que ele é um paralelogramo que recebe o nome de quadrado. Pode olhar para um retângulo e dizer que o retângulo é um paralelogramo que recebe o nome de retângulo. E por sua vez também o losango, tá certo? Então perceba que todas essas figuras que a gente dá o nome de quadrado, retângulo e losango, todas elas são paralelogramos, porque em todas elas eu tenho aquela definição de paralelogramo, que são lados paralelos, dois pares de lados paralelos, seja no quadrado, no retângulo e no losango, tá certo? Então as três figuras que a gente geralmente conhece como os quadriláteros paralelogramos. E os trapézios, a gente vai perceber que tem um par de lados paralelos, mas o outro não. Então são essas as classificações que nós vamos ver, nós vamos começar a ver a partir de agora, tá certo? Então, nesse finalzinho aqui eu mostro que esses quadriláteros que nós começamos a estudar agora, começamos a classificar, na próxima aula a gente vai continuar essa classificação dos paralelogramos e dos trapézios e a gente vai perceber que os elementos e as técnicas de construção ou de observação dos quadriláteros vão ser a partir dessas daí, tá certo? Agradeço a vocês, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.